primeiro é que o ovo não é necessariamente um vilão. As pessoas pensam que o ovo aumenta o colesterol no sangue porque tem colesterol. Só que, com exceção de um porcentagem pequeno de pessoas, na maior parte da população, o ovo não aumenta o colesterol no sangue, e os estudos de longo prazo mostram que o ovo não aumenta o risco cardiovascular. Então esse é o primeiro mito. O segundo mito é que o glúten é apenas um problema para quem é doente celíaco, mas nós sabemos que existe uma entidade que é a sensibilidade ao glúten não celíaca, que afeta 6 vezes mais pessoas do que a doença celíaca. Então o glúten não é uma questão de moda, mas pode ser um problema de saúde pública, sim, só que o profissional de saúde é quem tem que fazer esse diagnóstico, porque a população pensa que pode ter a sensibilidade ao glúten e não ter essa sensibilidade ao glúten. Ou pensa que não tem e tem, então tem que haver um diagnóstico feito por um profissional capacitado. O terceiro mito é que o leite é um alimento indispensável. Se você fizer uma dieta sem leite e derivados, você vai ter vários problemas, nomeadamente de déficit nutricional, como por exemplo o cálcio. E nós sabemos, e há vários trabalhos nesse sentido, que você pode perfeitamente ter uma dieta que aporte todas as vitaminas e minerais sem a existência de leite nessa dieta. Por exemplo, no caso do cálcio, nós sabemos que a couve, por exemplo, tem uma quantidade significativa de cálcio e que a porcentagem de cálcio que você consegue absorver a partir dessa couve é até um pouquinho mais elevado que a porcentagem de cálcio que você consegue absorver a partir do leite. Outro mito importante também é que se você reduzir a quantidade total de gordura da dieta, você vai diminuir o risco cardiovascular. Isso não é verdade, porque o que importa é o tipo de gordura e não a gordura total. E além disso, muitas vezes a pessoa reduz a gordura total e o que a pessoa faz é aumenta a ingestão de fontes de carboidrato que não são as melhores, nomeadamente cereais refinados, por exemplo. E um último mito que eu acho muito importante é que os óleos vegetais, por ser gordura vegetal, já vão diminuir o risco cardiovascular. E o que nós sabemos é que existem óleos vegetais que são ricos em determinados ácidos graxos poliinsaturados da família ômega 6, para aqueles que quiserem saber isso um pouquinho mais em detalhe, que não só não reduzem o risco de mortalidade cardiovascular, mas até parece que podem aumentar um pouco. Então, quando falamos de gorduras, de uma forma muito genérica, porque cada pessoa é uma pessoa e tem que ser um profissional capacitado a fazer a individualização da dieta, nós podíamos dizer que, em termos de gorduras saudáveis para a maioria das pessoas, mas não para todo mundo, podíamos falar nas gorduras monoinsaturadas existentes no abacate e no azeite, por exemplo, na utilização de castanhas como fontes de ácidos graxos ômega 6, mas não em demasia, na utilização de peixes como sardinha, cavala, como fontes de ácidos graxos ômega 3, e depois moderar, não eliminar completamente, moderar a ingestão de fontes de gordura saturada, que também não é aquele vilão todo que as pessoas pensam, como por exemplo a carne, como por exemplo o coco. E aquilo que deveríamos reduzir muito ou até eliminar seriam as fontes de gorduras hidrogenadas, que têm ácidos graxos trans. Esses sim aumentam o risco de mortalidade cardiovascular, então deveríamos evitar isso. Isso está presente em vários alimentos processados e em algumas margarinas. Essas sim seriam as gorduras mais preocupantes. A pessoa deve sempre procurar um profissional capacitado quando quer uma dieta seja personalizada. Se a pessoa só quiser umas recomendações gerais, como um pouco mais de frutas e verduras, reduz o açúcar, etc., aí a pessoa lê algo e consegue automaticamente saber a informação. Mas se você quer algo mais elaborado e você tem uma patologia, como uma alergia, por exemplo, você tem que procurar um profissional capacitado, sempre.